professores e professoras. Sejam bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Santo André. Eu sou a PEC Maria Jovelina, PEC de Sociologia, e juntamente comigo está a PEC Gabriela. Se apresenta, Gabi. Obrigada, Maria. Olá, professores, olá, professoras. Faz um tempinho que eu não apareço, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a PEC Gabi, de Ciências da Natureza, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o novo ensino médio e seus eixos estruturantes. O nosso objetivo para esse nosso processo, para essa nossa conversa formativa, é de compreender os eixos estruturantes, as suas habilidades e a importância para o aprofundamento curricular, considerando também o processo de aprendizagem dos estudantes no novo ensino médio. Então, como que vai se dar a nossa formação hoje? Então, nós vamos falar um pouquinho da organização dos itinerários formativos, da importância do desenvolvimento das competências socioemocionais que já estão descritas nos itinerários, falando também um pouquinho dos eixos estruturantes dos itinerários e do impacto na vida dos nossos estudantes. Então, para falar um pouquinho da organização dos itinerários formativos, eu convido a PEC Maria para estar conversando com vocês da forma que os nossos itinerários estão montados, né, estão estruturados. Passo a palavra para você, Maria. Obrigada, Gabi. Para falar do novo ensino médio e da organização dos itinerários formativos, é importante saber como o novo ensino médio está estruturado. E o novo ensino médio está estruturado em duas partes: a formação geral básica e o itinerário formativo, que nada mais é do que o aprofundamento das aprendizagens da formação geral básica. E os itinerários formativos, eles estão organizados de acordo com a área de conhecimento, que são as áreas de linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e as ciências humanas e sociais aplicadas. Neste modo de divisão de itinerário por área do conhecimento, os itinerários aprofundam e ampliam as aprendizagens em determinadas áreas do conhecimento e sua aplicação em contextos diversos. Então, o estudante que opta por estudar um itinerário formativo de uma das áreas do conhecimento, ele vai aprofundar as habilidades que ele já desenvolve na formação geral básica no itinerário formativo. Além dessa organização por área de conhecimento, os itinerários formativos também têm a formação integrada, que são os itinerários que combinam mais de uma área do conhecimento, podendo ainda estar sendo complementada por uma formação técnica profissional. Além da formação através do itinerário formativo integrado, o estudante também pode optar por fazer um itinerário formativo com formação técnica e profissional. Esse tipo de itinerário formativo prepara nossos estudantes para o mundo do trabalho e ele pode optar por uma qualificação profissional, por formações experimentais ou por uma habilitação profissional técnica de nível médio. Deste modo, professores, o novo ensino médio ele está organizado em duas partes: a formação geral básica e o itinerário formativo. O itinerário formativo é a parte flexível do currículo, é o aprofundamento que o estudante irá escolher mediante ao seu projeto de vida. Esse aprofundamento pode ser através das áreas de conhecimento ou integrado a uma qualificação profissional. Portanto, as habilidades da formação geral básica, elas são inseparáveis, indissociáveis das habilidades do itinerário formativo. Para estruturar esse itinerário formativo, existem os eixos estruturantes, que é o tema dessa formação que nós estamos apresentando neste momento. Então, agora eu vou convidar a Gabi para voltar aqui para a nossa conversa, para ressaltar a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais no novo ensino médio. Então, professores, assim como a Maria já bem mencionou das habilidades, as habilidades curriculares, que estão tanto na formação geral básica, quanto nos itinerários formativos, nós também temos o desenvolvimento das competências socioemocionais que estão percorrendo todo o currículo paulista, desde lá da idade dos anos iniciais até o novo ensino médio. Então, agora, o nosso foco
é sobre as habilidades do desenvolvimento das competências socioemocionais que nós encontramos aí nos itinerários formativos também. Então, para falar um pouquinho dessas macrocompetências, nós nos pautamos em 5 macrocompetências, que são essas que estão aí desenhadas na tela. Então, a macrocompetência de autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. E dentre essas 5 macrocompetências, elas se desdobram em competências menores, que são chamadas das competências socioemocionais. Estão distribuídas em 17, como determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade, englobando a macrocompetência de autogestão, iniciativa social, assertividade e entusiasmo, que engloba aí a macrocompetência de engajamento com os outros, empatia, respeito e confiança na macrocompetência de amabilidade, tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração, sobre resiliência emocional, curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico, englobando aí a 5ª macrocompetência de abertura ao novo. Essas 5 macrocompetências e essas 17 competências socioemocionais já foram temas de ATPCs nossos passados. Então, quem quiser se aprofundar, é só revisitar aí as nossas formações passadas, anteriores. Mas, mesmo assim, dando a continuidade, agora a gente vai falar um pouquinho com base na distinção de cada macrocompetência. Então, quando eu trabalho a macrocompetência de autogestão, eu quero exercitar, trabalhar a capacidade de ter o foco, responsabilidade, precisão, organização e perseverança em relação aos meus compromissos, em relação às outras pessoas, englobando aí questões de tarefas e objetivos estabelecidos para a minha vida, também sendo relacionada à capacidade de autorregulação. Então, percebe, professor, que quando a gente fala das macrocompetências, as competências socioemocionais, nós não estamos só casando as habilidades curriculares, nós estamos extrapolando também para as esferas do nosso dia a dia. Então, pensando aí no desenvolvimento integral, no desenvolvimento do nosso estudante de uma forma autônoma, responsável, cidadã. Então, o que as evidências nos traz quando a gente trabalha essa macrocompetência aí de autogestão? Os estudos, aqui a gente usa como base o Instituto da Ayrton Senna, que esses estudos relacionam, desculpa, o desenvolvimento das competências socioemocionais como a determinação, o foco, a organização, a persistência e responsabilidade, o que vai caracterizar, o que vai auxiliar no avanço do desenvolvimento do nosso estudante durante o percurso formativo dele. Então, lembre-se que essas macrocompetências socioemocionais, elas estão bem descritas no nosso itinerário formativo, no nosso currículo do ensino médio, mas a gente já vem construindo, já vem trabalhando isso com o estudante desde lá dos anos iniciais, desde os primeiros anos deles no desenvolvimento escolar dele, né? Então, a gente vai aí desenvolvendo essa macrogestão, essa autogestão, perdão, em relação ao avanço na escolaridade, o aumento de notas, a questão quando a gente compara em questões de avaliações tanto internas quanto externas, e também a questão do conhecimento de nível e desempenho do acadêmico do nosso estudante, em relação à leitura, a componentes curriculares da matemática e química, e em outras áreas também. Então, a gente percebe que ao desenvolver as outras habilidades, como a Maria descreveu, a gente vem trabalhando também essa questão da macrocompetência aí socioemocional de autogestão. Quando a gente pensa na competência de engajamento com os outros, a gente preconiza aí a questão da motivação e a abertura para interações sociais, algo que foi muito prejudicado com os nossos estudantes durante esse momento pandêmico. Então, olha aí o olhar necessário para a gente estar articulando e trabalhando essa questão dessa competência aí de engajamento com os outros. O que as evidências nos traz é que os estudos mostram que o desenvolvimento de competências socioemocionais em relação que visam, né, a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo, eles vão combinar, eles vão impactar aí na diminuição da evasão escolar. Então, quando o nosso estudante ele está engajado, ele torna-se um estudante mais participativo e ativo. Então, assim, ao trabalhar isso durante as nossas aulas, também já é um gatilho, é um disparador para que a gente evite a questão da evasão escolar
E quando a gente pensa no nosso estudante formado lá na vida adulta, essa competência, né, essa macrocompetência, ela está relacionada a realizações no mundo do trabalho, a questão da empregabilidade e ao equilíbrio salarial. Então, tem todo um estudo desenvolvido que os estudantes que conseguem adquirir essa questão do engajamento com os outros têm esse sobressalto pós a conclusão aí do processo formativo dele. Opa, perdão, eu vou voltar aqui em uma, que eu acho que a questão da amabilidade. Então, essa competência, ela diz respeito à capacidade de conhecer pessoas e ser mais afetuoso, solidário e empático. Uma palavra que a gente utiliza assim, muito durante as nossas aulas, né? A gente preconiza muito a empatia, um currículo mais empático, uma sociedade mais empática. Ou seja, uma sociedade, né, estudantes que são capazes de compreender, sentir e avaliar uma situação pela perspectiva e repertório do outro, colocando-se então aí no lugar desta pessoa. E aí, o que os estudos vivenciam quando a gente trabalha esse tipo de competência com os nossos estudantes? Os estudos estão relacionando o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, como a empatia, o respeito e a confiança, com a questão da conclusão do ensino médio e a diminuição de indicadores de violência. Então, para quem se interessar, aí embaixo na nossa telinha a gente tem a questão da referência que nós utilizamos, então vale buscar esses artigos, esses estudos, para com maior compreensão sobre essas macrocompetências aí que estão bem distribuídas no nosso currículo do novo ensino médio com os itinerários formativos. Então, quando a gente passa para a próxima competência, que é a da resiliência emocional, ela visa a capacidade de aprender com situações adversas e lidar com sentimentos como raiva, ansiedade e o medo. Então, estudos vão relacionando o desenvolvimento dessa competência com a questão da tolerância ao estresse, a autoconfiança e a tolerância à frustração, com um aumento de chances de ingressar no ensino superior. Então, quando a gente pensa aí no desenvolvimento do nosso ensino médio, onde o nosso estudante está aí realizando um aprofundamento curricular que está aí casado com a escolha dele do PV, com o desenvolvimento do projeto de vida dele. É importante a gente estar trabalhando essa questão da resiliência, porque ela está aí andando juntamente com a questão do amadurecimento do nosso estudante. Então, seja de forma curricular, como no momento de vida do nosso estudante, né? Então, essa questão do aumento de chances do ingresso no ensino superior e o aumento do desempenho acadêmico. Então, a gente trabalhar essa questão da tolerância ao estresse, da frustração, é importantíssimo para galgar o nosso estudante a estar apto para encontrar o mundo aí fora, em questão de passar no vestibular ou mesmo para o mercado de trabalho, né? Para o mundo de trabalho, perdão. Então, além desses resultados educacionais, o desenvolvimento dessa competência socioemocional está relacionado à redução de faltas no trabalho, à questão do equilíbrio salarial, aumento de chances de reemprego e aumento do desempenho no emprego, além de melhoria da qualidade da saúde, diminuições de distúrbios alimentares e a questão da redução da probabilidade de depressão e propensão ao suicídio. Então, quando a gente pensa no como desenvolver essa competência socioemocional de resiliência, quando a gente pensa em questão de uma frustração com uma nota, por exemplo, não muito adequada para o nosso estudante, olha quanto o processo que a gente está contribuindo na formação integral do nosso estudante. Então, a partir do momento que ele consegue definir e trabalhar bem essa competência da resiliência, do limite ao estresse, da frustração, a gente consegue desenvolver no nosso estudante não apenas a nota baixa que ele tirou, mas essa questão dele conseguir fazer uma autoanálise, uma autogestão, englobando outras macrocompetências que a gente já conversou, e que vai percolar, que vai desenvolver, que vai continuar com o nosso estudante no cotidiano dele. Então, quando eles estiverem em situações aí que ele precisa estar trabalhando aí esse equilíbrio emocional em relação frente à frustração, ele já começa a ter esse posicionamento porque ele vai vivenciando no dia a dia dele durante o percurso escolar. Então, quando a gente fala sobre a abertura ao novo, essa competência, ela diz respeito à capacidade de uma pessoa ser um pouco mais flexível, apreciativa diante de situações desafiadoras, incertas e complexas. Então, a gente trabalha essa abertura ao novo, a gente controla aí essa questão da nossa ansiedade, que é muito comum
na sociedade, né? E ela tem relação com a disposição para novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. Então, o nosso estudante, quando está preparado com uma abertura ao novo, a gente torna cidadãos que são mais respeitosos, porque eles conseguem enxergar essa pluralidade cultural, essa pluralidade estética que a sociedade possui. Então, é muito legal a gente observar e casar isso com o nosso currículo, né? E o que, que os estudos vêm nos dizendo sobre essas evidências? Que quando a gente relaciona a abertura ao novo ao desenvolvimento da competência, nossos estudantes eles ficam mais curiosos para aprender. A gente aguça aí a questão da imaginação criativa, do interesse artístico, e aí impactando aí no menor número de faltas na escola, avanço na escolaridade, a aceleração no desenvolvimento de habilidades cognitivas, tendo aí culminando no aumento de notas escolares e no aumento do desempenho acadêmico de diversos componentes curriculares. E o desenvolvimento dessas competências, dessas microcompetências na abertura ao novo, ela também está relacionada à realização de metas futuras quando a gente busca e pensa um pouquinho aí na vida profissional dos nossos estudantes. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre o desenvolvimento socioemocional, então, o desenvolvimento socioemocional, ele é um impulsionador da aprendizagem escolar e também vai promover inúmeras conquistas ao longo da vida do nosso estudante, durante o percurso dele formativo e depois o pós dele formado. Então, quando a gente pensa aí na formação integral do nosso estudante. E precisa estar isso aí estar contemplado no desenho, perdão, na palavra desenho de políticas educacionais e nas práticas escolares que visam aí a educação integral, com a mesma intencionalidade já dedicada ao desenvolvimento cognitivo e outras características dos estudantes. Então, esse é o momento da gente também estar observando o nosso estudante, não só no desenvolvimento cognitivo, não só na aptidão dele de trabalhar as habilidades, sejam da área de linguagem, seja da área de matemática, da área de ciências naturais ou de ciências humanas. E pensar também no desenvolvimento dele como pessoa, em galgar essas habilidades socioemocionais para um desenvolvimento pleno e o quanto que elas também auxiliam no desenvolvimento da habilidade cognitiva, né? No desenvolvimento cognitivo do nosso estudante. E aí a gente combina, então, a questão do sentimento do pertencimento escolar, que é o conjunto de percepções e expectativas que cada estudante nosso tem sobre sua relação com a escola. Então, a gente vai trabalhar aí isso, um sentimento de acolhimento, tanto com os nossos professores, quanto com os nossos estudantes, como com a comunidade escolar em geral, gerando aí um sentimento de confiança com esses participantes das escolas e gerando, proporcionando, né, medidas de acolhimento e de mediação de conflitos, trazendo a questão da satisfação por fazer parte desse ambiente. Então, o estudante ele não se vê só naquele momento que ele está em sala de aula para aprender o nosso conteúdo, o nosso objeto de conhecimento articulado com o itinerário formativo. Mas quando ele parte disso do projeto de vida dele e a questão também do desenvolvimento dele como pessoa começa a fazer-se mais sentido. E fazer-se mais sentido, ele se sente mais acolhido dentro da escola e a gente impacta positivamente aí nesse ambiente escolar que tanto a gente preconiza, né? Bom, pessoal, como a Gabi já citou, a importância de trabalhar as competências socioemocionais nos itinerários formativos para um desenvolvimento pleno e integral do nosso estudante, é importante falar sobre os eixos estruturantes dos itinerários formativos, que são quatro: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural, e o empreendedorismo. Tais eixos estruturantes visam integrar e integralizar os diferentes arranjos dos itinerários formativos, bem como criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea que promovam a sua formação pessoal, profissional e cidadã. Para tanto, buscam envolvê-los em situações de aprendizagens que permitam produzir conhecimentos, criar, intervir na realidade e compreender projetos presentes e futuros. Tudo isso que eu citei aqui está na Portaria 1432, de 28 de dezembro de 2018. Então, é um material que mostra como o novo ensino médio está estruturado.
Bom, pessoal, os itinerários formativos devem considerar as demandas e necessidades do mundo contemporâneo. Para isso, ele tem objetivos dentro dos itinerários formativos. E quais são os objetivos dos eixos estruturantes? O primeiro deles é aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às áreas de conhecimento e à formação técnica e profissional. Ou seja, os eixos estruturantes irão aprofundar as aprendizagens, as habilidades da formação geral básica, relacionando com os itinerários formativos. Outro objetivo é consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida. E nesse objetivo fica claro tudo que a Gabi falou, da questão de trabalhar as competências socioemocionais, visando desenvolver em nossos estudantes a formação integral. O outro objetivo é promover a incorporação de valores universais, como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Promover a incorporação desses valores também estão relacionados diretamente com o trabalho das competências socioemocionais, além das habilidades dos itinerários formativos, que estão interligados à formação geral básica. O último objetivo dos eixos estruturantes é desenvolver habilidades que permitam aos nossos estudantes ter uma visão ampla de mundo, uma visão heterogênea, tomar decisões, agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida do nosso estudante. É promover e desenvolver habilidades que vão permitir o nosso estudante ter uma vida plena, promover a educação integral dos nossos estudantes. Como que os eixos estruturantes aparecem no nosso material, no mapa? Então, quando vocês abrirem o mapa de vocês, do itinerário formativo, vocês irão encontrar este desenho com esses 4 símbolos, sendo esse símbolo de lupa para a investigação científica, este símbolo de lâmpada para processos criativos, esse símbolo de aviãozinho para empreendedorismo e este balão com 3 pontinhos para mediação e intervenção sociocultural. Aí você me pergunta, Pro Maria, os eixos aparecem todos em uma única um único componente ou na mesma unidade curricular? Vai aparecer todos de uma vez só? Pode ser que todos apareçam, pode ser que esses eixos, todos, sejam contemplados no decorrer das unidades curriculares. Agora, por exemplo, nós estamos trabalhando na unidade curricular 2. Porém, tem eixos que foram trabalhados na unidade curricular 1, que se repetem na unidade curricular 2, e que vão repetir na 3, na 4 e assim por diante. Mas tem eixos que não apareceram lá na unidade curricular 1, que apareceu agora na unidade curricular 2. Ao longo do curso do ensino médio, o estudante irá trabalhar os 4 eixos. Porém, dependendo do itinerário formativo, vai aparecer todos no mesmo mapa. Pode ser que não apareçam todos de uma única vez, tá bom? Então, vou falar do primeiro, que é essa lupinha, que é a investigação científica. A investigação científica, ela é um eixo que permite a pesquisa da realidade por meio da realização de práticas e produções científicas. Este eixo, ele vai permitir conhecimentos fundantes da ciência, fundamentais das ciências, habilidade de pensar e fazer científico e a capacidade de compreender, resolver situações cotidianas para promover desenvolvimento local e melhoria da qualidade de vida da comunidade. Então, é um eixo investigativo. Investigação científica, o nome já fala, essa lupinha aí já lembra até, inclusive, a procura, né? Então, esse eixo permite a pesquisa científica da realidade. E agora, relacionando os eixos estruturantes com as competências socioemocionais,
trouxe para vocês todas as macrocompetências que o eixo estruturante da investigação científica trabalha, tanto a autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, a resiliência emocional, a abertura ao novo. E dentro de cada um dessas macros competências, tem os pontos principais que ela também promove, como organização, determinação, foco, persistência, responsabilidade, entusiasmo, assertividade, iniciativa social, empatia, respeito. Isso tudo porque uma investigação científica, ela está pautada nos princípios da ciência também. E isso vai fazer com que trabalhe, o professor que trabalhando este eixo também trabalhe essas competências. E como que ela aparece no nosso mapa? Ela aparece com essa símbolo de lupa, e eu trouxe aqui para vocês um recorte da unidade curricular 2 do mapa Corpo, Saúde e Linguagem, na página 85. E neste recorte, você entrando neste mapa, você poderá verificar que uma das sugestões que o material traz para nós professores e que nós podemos trabalhar com os nossos estudantes é como usar o Google Acadêmico para procurar artigos científicos online. Além dessa dica, tem mais duas dicas, que é como encontrar as minhas palavras-chave, operadores booleanos, e estratégias de buscas para o aluno pesquisar. É ensinar o aluno, neste momento, a fazer uma pesquisa científica de modo correto. Não apenas colocar no Google e dar um Google e pegar a primeira informação que aparece. E sim buscar, de fato, um artigo científico, um artigo que esteja ali disponível, né? E publicado como uma pesquisa acadêmica. O segundo eixo, que é o processos criativos, que aparece nesse formato de lâmpada, ele é um eixo que promove a idealização e execução de projetos criativos. Ele parte para o conhecimento da arte, cultura, mídia, ciência e suas aplicações. As habilidades de pensar e fazer criativo faz parte desse eixo, promovendo a capacidade do aluno se expressar criativamente e construir soluções inovadoras para problemas da sociedade e do mundo do trabalho. Este eixo trabalha também as competências socioemocionais, tanto da autogestão, do engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional, abertura ao novo, focando em outras microcompetências, como organização, determinação, até a curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, que o aluno irá trabalhar ao ser desenvolvido na sala de aula, uma atividade que tenha como eixo principal de trabalho os processos criativos, que é a criação, idealização de projetos criativos, tá? E aqui eu trouxe para vocês um recorte também da unidade curricular 2, do mapa do meu papel no desenvolvimento sustentável na página 29, que traz aqui um vídeo para os estudantes ampliarem as perspectivas sobre o que cada um pode fazer para produzir menos lixo. O aluno assistindo esse vídeo, que foi produzido pelo Senado Federal sobre resíduos sólidos no Brasil, após assistir esse vídeo, ele deverá planejar propostas de soluções aplicáveis para o meio ambiente, tanto para a escola como para o ambiente residencial particular. Então, ele vai produzir uma proposta de solução para um problema que existe e que está posto para todos nós, que é a produção de lixo, né? Então, aqui o aluno vai desenvolver um processo criativo porque ele vai planejar uma solução aplicável tanto no âmbito residencial como no escolar. Então, é uma sugestão aqui, e em vários mapas aparecem esses processos criativos, tá? Isso aqui só foi um recorte que eu tirei de um dos mapas, que é o meu papel no desenvolvimento sustentável, mas em todos os mapas aparece esse eixo que é tão importante, que é o eixo de processos criativos, tá bom? Agora, eu vou citar um pouquinho sobre o eixo mediação e intervenção sociocultural.
Neste eixo, ele vai permitir que os nossos estudantes se envolvam com a vida pública, via projetos de mobilização e intervenção sociocultural. Então, permite o estudante a se mobilizar, né, a se organizar para projetos articulados à sociedade, tanto ligado à questão econômica, como também ligado à questão ambiental, né? E promove aí um conhecimento de questões que afetam a vida dos seres humanos e também a vida do planeta, né? A vida no nosso planeta. As habilidades que este eixo trabalha permite uma convivência e uma atuação sociocultural e ambiental ativa, né? Além da capacidade de mediar conflitos e propor soluções para problemas na comunidade, na sociedade de um modo geral. Este eixo também trabalha as competências socioemocionais, destacando aqui a autogestão, engajamento, amabilidade, resiliência, abertura ao novo, né? Para o eixo de mediação e intervenção sociocultural, eu trouxe um recorte de uma atividade que está sendo desenvolvida na UC2 do mapa Quem Divide e Multiplica, na página 64. Nessa atividade, o professor irá desenvolver com os estudantes da sala um sensoriamento remoto, pedindo para que os estudantes façam uma análise da comunidade em que eles vivem. E utilizando as imagens de satélite, a sugestão é que eles façam uma atividade mapeando e pontuando uma cartografia social, utilizando aí as áreas de riscos socioambientais, destacando essas áreas. Então, é uma atividade que, inclusive, eles podem, após ser desenvolvida essa atividade, eles podem elaborar cartazes, sugestões e espalhar pelo próprio bairro, pela escola, para outros estudantes terem acesso e também saber de informações da região onde ele se encontra, que pode ter um risco ali socioambiental, tá bom? Bom, o último eixo é o eixo do empreendedorismo. Este eixo, ele permite a criação de empreendimentos pessoais ou produtivos articulado ao projeto de vida do estudante. Quando se fala em empreendedorismo, atualmente o que vem à nossa cabeça é o mundo do trabalho. Porém, nem sempre empreender é somente ao trabalho. Por isso é necessário trabalhar este eixo articulado ao projeto de vida do estudante, porque vai permitir conhecimento do contexto do mundo do trabalho e da gestão das iniciativas empreendedoras, habilidades de autoconhecimento e empreendedorismo e projeto de vida, permitindo a capacidade de estruturar iniciativas empreendedoras que fortaleça a atuação como protagonista da sua própria trajetória. Este eixo permite que o estudante também se torne um protagonista da sua trajetória, do seu projeto de vida, do que eu quero empreender com relação aos meus sonhos, com relação ao que eu desejo. Então, é um eixo muito importante que também trabalha, está articulado com as competências socioemocionais citadas pela Gabi, tanto da autogestão até a abertura ao novo, resiliência, amabilidade, engajamento, né? Para o eixo de empreendedorismo, eu irei utilizar novamente o mapa da UC2 do meu papel no desenvolvimento sustentável na página 77. Eu escolhi esse recorte para mostrar para vocês os 4 eixos que aparecem nessa mesma atividade. Você pode notar que aqui, ó, na introdução da atividade número 5, aparece tanto o eixo da investigação científica, como o eixo dos processos criativos, do empreendedorismo e da mediação e intervenção sociocultural. Porém, trabalhando o eixo do empreendedorismo, é uma sugestão de atividade utilizando o recurso de comunicação Elevator Pitch, que trata-se de um aplicativo que auxilia a produção de vídeos curtos de 3 a 5 minutos, com o intuito de vender uma ideia. Então, trata-se de pedir para que o estudante produza esse vídeo curto para vender uma ideia
apresentando um produto e serviço de forma clara e sucinta. Então, essa atividade, logo de imediato, já traz essa ideia, utilizando tanto a pesquisa científica, o processo criativo e o empreendedorismo para a mediação e intervenção sociocultural. Os itinerários formativos é a parte flexível do currículo. E trabalhar os 4 eixos estruturantes dos itinerários formativos é muito importante, porque permite trabalhar e aprofundar as habilidades da formação geral básica. E isso impacta diretamente na vida do estudante. Por quê? Trabalhando os 4 eixos interligados, que estão totalmente interligados, como vocês viram, as competências socioemocionais, permite que o nosso estudante dê continuidade dos seus estudos, atue ativamente, positivamente no mundo do trabalho, exercite a cidadania e, obviamente, permite que ele solucione as demandas complexas da vida cotidiana. Então, vai permitir que esse nosso estudante esteja preparado de modo integral. Então, é muito importante parar para analisar, estudar os mapas, porque os mapas trazem sugestões de como trabalhar esses eixos. Então, o professor, ao preparar o seu plano de aula, é muito importante que ele verifique qual eixo está sendo trabalhado, porque o mapa, ele trata as habilidades da formação geral básica e as habilidades dos itinerários formativos e destaca também isso para a gente. Só que na hora de preparar a nossa aula, é interessante verificar se nós estamos dando a importância e o valor de trabalhar esse eixo naquela atividade. Para quê? Para dar intencionalidade e trazer esse eixo para a aula, para a prática desenvolvida com os nossos estudantes, que isso irá trazer impactos positivos na formação e no desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Eu agradeço, aqui segue as referências dessa formação, agradeço a todos os professores que assistiram e convido agora a Gabi para se despedir de vocês também. Muito obrigada, até a próxima TPC. Então, obrigada, Maria, professores e professoras. Espero que vocês tenham gostado. Então, como a Maria comentou, estão aí as referências aí na telinha, estão as referências que nós nos pautamos para a formação dessa TPC. Eu destaco também processos e trilhas que já passaram no Centro de Mídias, como o material pedagógico do Novo Ensino Médio, o material pedagógico do Instituto Jung, assim como das habilidades das competências, perdão, socioemocionais do Instituto Ayrton Senna. Professores e professoras, foi um prazer estar com vocês e espero, em nome do Núcleo Pedagógico, eu agradeço e até a próxima TPC.